Sejam muito bem-vindos ao nosso Devocional para Casais. Esse espaço foi criado com um único objetivo: abençoar o seu casamento. Portanto, eu tenho a você um importante convite. Compartilhe essa mensagem com o seu cônjuge. Aliás, faça essa mensagem chegar a outros lares, compartilhe com seus amigos, com outras famílias. Quem sabe, essa mensagem pode salvar um casamento. Então, assista, curta e compartilhe essa mensagem. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante. Um tema que precisa de muita reflexão. Com medo de casar. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. E é um assunto muito presente, porque de fato há muitas pessoas que sentem medo de casar. Medo de repetir os erros que seus pais cometeram, medo do relacionamento fracassar, medo de serem infelizes, medo de faltar recurso, provisão. Há tantos e tantos medos que paralisam as pessoas, impedem as pessoas de caminhar na direção do casamento. E hoje eu quero ler um texto para vocês que vai exatamente nesse assunto. O texto que me refiro é uma pequena porção da primeira epístola do Evangelho de João, no capítulo 4. O texto sagrado diz assim, 1 João 4, 18 e 19. O texto diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia não ignora o medo. O medo está presente, o medo faz parte da nossa condição humana. É um comportamento quase que instintivo, de autoproteção, de autopreservação. A questão, portanto, que nós precisamos refletir é quando esse medo nos paralisa e quando esse medo passa a governar as nossas decisões. Eu deixo de decidir, eu deixo de seguir numa direção porque o medo me impede de avançar. Então é exatamente por essa razão que esse texto é tão importante. Porque o texto vai nos dizer que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Mesmo o medo existindo, ainda ele estando presente, o verdadeiro amor o sobrepõe. O verdadeiro amor ultrapassa os limites impostos pelo medo. Portanto, eu quero convidar você para a gente refletir a fundo sobre os ensinamentos preciosos que esse texto nos traz e aplicar isso a você. Quem sabe você está desejoso de dar um passo adiante, de pedir a sua namorada em casamento, em construir uma família. Quem sabe você alimenta dentro do seu coração esse desejo legítimo, esse desejo tão nobre de construir um lar, de construir uma família. Mas o seu coração por vezes é invadido por tanto medo. E eu quero convidar você para a gente refletir juntos à luz do que esse texto nos ensina. O primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você à luz desse texto é o seguinte: não tome decisões baseadas apenas no medo. Deixa eu te contar algo muito importante. O medo é um péssimo conselheiro. O medo faz com que a gente tire os olhos das promessas de Deus, da fidelidade de Deus, e coloque os nossos olhos apenas na avaliação de riscos. Eu não estou dizendo que você não deve ser prudente, que você não deve sentar, avaliar, refletir, ponderar. Tudo isso é importante. Tudo isso deve ser feito. Mas a pergunta que você precisa fazer para você é a seguinte:
Você está adiando, protelando, prorrogando a decisão de se casar porque você está sendo prudente ou porque você está com medo? Veja o que o texto diz. O texto diz assim: no amor não existe medo. Veja, eu já ouvi um grande pregador falar uma frase que me marcou profundamente. Ele disse assim: Deus não nos garantiu uma viagem segura. Deus nos garantiu uma chegada certa. O casamento, portanto, não estará livre de dificuldades. Aliás, é uma aliança entre duas pessoas imperfeitas, cheia de falhas, mas que caminharão juntos, tendo Deus como alicerce, como fundamento. Então, deixo com vocês esse primeiro ensinamento. Não tome a sua decisão baseada apenas no medo. O segundo ensinamento que esse texto nos ensina é o seguinte: mantenha a sua fé em Deus e não nas circunstâncias. Veja o que o apóstolo João nos diz. Ele diz: ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que ama não é aperfeiçoado no amor. Se nós mantivermos os nossos olhos apenas nas circunstâncias, se mantivermos os nossos olhos apenas nas contingências, o nosso coração será petrificado pelo medo. A semelhança da experiência que o apóstolo Pedro teve no Mar da Galileia, quando ele começou a olhar para as ondas, ele estava andando sobre o mar, mas ele, em algum momento, tirou os olhos de Jesus e passou a prestar atenção na força do vento, na força da tempestade. A Bíblia diz que foi exatamente ali que ele começou a afundar. Aquele texto, assim como esse texto, nos convida a manter os nossos olhos sempre voltados para o Senhor. Ele é o sólido fundamento sobre o qual nós precisamos edificar o nosso casamento. A nossa casa está firmada não nas circunstâncias, não nas nossas posses, não nos nossos recursos. A nossa casa está firmada, ou deve estar firmada, numa rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Então esse texto é um texto que nos convida a refletir sobre isso. Tire os seus olhos das circunstâncias. Ponha os seus olhos em Deus. O terceiro ensinamento que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: não permita que as experiências do passado definam o seu futuro. Olha, eu realmente sei que muitas pessoas têm medo de casar por experiências passadas, por aquilo que viveram dentro de casa, vendo o casamento difícil dos seus pais, por relações anteriores que causaram feridas tão grandes, frustrações. E essas experiências tão dolorosas acabam petrificando o coração a ponto de lançar a pessoa num lamaçal de dúvidas e de medo. E a pessoa, de fato, tem temor de que aquela relação se transforme num outro capítulo daquilo que ela já vivenciou lá atrás. Há muitas pessoas que realmente estão presas ao passado. Mas veja o que esse texto diz. Preste muita atenção nas palavras do apóstolo João. O texto sagrado diz assim: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que esse texto está nos ensinando é que o amor é um instrumento que Deus utiliza para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer. Então você não pode permitir que as experiências fracassadas do passado definam o seu futuro. O que aconteceu lá atrás foi difícil, foi doloroso, mas passou. E você agora tem a oportunidade, a graça de Deus de construir um futuro abençoado, glorioso, feliz,
com essa pessoa que está ao seu lado. Então não permita que o passado defina o seu futuro. Aquele que ama, ele lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O último ensinamento que eu quero compartilhar com você é o seguinte: deixe que o amor de Deus seja a escola onde você aprenda a amar. Veja o que esse texto diz. O verso 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém nasce aprendendo a amar. A gente aprende a amar sendo amado e amando também. De tal modo que esse relacionamento de amor é um relacionamento de reciprocidade. A gente dá aquilo que um dia a gente recebeu. E o texto está dizendo que a nossa capacidade de amar, ela advém, porque um dia nós fomos alvos desse amor maior. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se você mantiver esse olhar sobre as Escrituras, sobre esse ensinamento, você vai perceber que todo medo vai se dissipar. O amor de Deus, esse amor incondicional, esse amor que não desiste, esse amor que não se cansa, esse amor que permanece, que continua, é um amor que nos faz entender a dimensão do verdadeiro amor. E é com esse amor que nós precisamos aprender a amar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregando por ela, se sacrificando por ela. O modelo do amor a ser seguido não é o amor das canções, dos poetas, é o amor de Cristo, é o amor de Deus. O amor que as Escrituras nos apresentam, um amor sacrificial, um amor que está disposto a dar, a doar, a se sacrificar. É esse amor que nós precisamos aprender, é esse amor que precisamos viver. Então, guarde isso no seu coração. Aprenda com Deus essa dimensão do amor. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais. E eu realmente espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração e ajude você a tomar uma decisão. Uma decisão não baseada no medo, mas baseada no verdadeiro amor. Não deixe que o medo governe as suas decisões. Coloque o seu medo aos pés da cruz. Coloque todos os seus anseios aos pés de Cristo. E à luz desse texto, tome a melhor decisão. Nós vamos concluir esse momento de devocional fazendo o que sempre fazemos, orando. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Uma palavra tão profunda que nos traz ensinamentos tão importantes e necessários. E quem sabe do outro lado está alguém desejoso de tomar uma decisão, mas com tantos medos e receios, frente às dores e às frustrações do passado. Mas eu peço ao Senhor para que o Senhor aplique essa palavra no coração do meu irmão, da minha irmã, e que ele ou ela tome essa decisão tão importante, baseado nas Escrituras. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até o nosso próximo devocional para casais.